passam na frente do hospital, quase morrendo, e olham para o hospital e cruzam reto? Acho que nenhuma, porque se tu está doente, tu vai para o hospital. Quem é que quer aprender, ficar mais inteligente, subir na carreira e não estuda? Se você quer, você provavelmente vai abrir um livro, você vai ir para uma faculdade. Mas quantas pessoas que estão tristes, angustiadas, em crises de ansiedade, de pânico, depressivas, e passam aqui na frente, mas não entram. Não entram na casa do Senhor. Sabe, a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é uma palavra que vai chocar. Não é aquele tipo de palavra que normalmente os pastores gostam de pregar. Não é um tipo de palavra que você vai pregar todo dia, ou todo domingo, ou um sermão que toda vez você vai falar sobre isso. E para ser bem sincero, a verdade é que nós estamos num tempo onde muitos pastores e grandes pastores, e pessoas que são influentes, grandes no sentido de influência, não falam desse tipo de palavra. Porque a confusão que existe na nossa cabeça é quando nós pensamos o que realmente é o amor de Deus. O que realmente é o amor de Deus. Porque hoje o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas querem pegar a Bíblia e usar como um cardápio onde elas podem escolher no menu o que é bom e o que não é bom. Então tem pessoas que vão descartar talvez essa passagem quando diz que Davi se alegrou a ir à casa do Senhor. Porque tem pessoas que vão pregar dizendo que, nossa, a Bíblia é muito linda e o amor de Deus ele vem sobre mim, mas essa parte de corpo de Cristo, de ter que estar na igreja, eu acho que eu não preciso. Essa parte aqui que diz que Deus é amor e que a graça de Deus está sobre nós é boa, mas essa parte de dízimo aqui eu acho que eu não concordo. E as pessoas querem escolher partes da Bíblia como se fosse um menu. Essa parte aqui é ruim de digerir, eu prefiro não. Eu gosto mais assim, sabe, com só maionese, batata frita e pode tirar o picles aqui e azeitona. Tira essa parte e deixa essa outra. Eu sou graçatariano, só quero a parte da graça. E as pessoas pregam o amor de Deus às vezes de uma maneira que é uma hipergraça e acabam trazendo um ecumenismo, sabe, uma coisa onde mistura-se as religiões, ou você na verdade lê a Bíblia pensando em como que eu vou fazer para alimentar o meu eu, ou seja, eu preciso ler trechos da Bíblia ou encaixar ela em algo que faça ela concordar comigo, e eu crio a minha própria religião a partir disso, e aí isso já se torna uma apostasia. Né? Vínhamos conversando sobre como ela na África, eu tive lá. E lá as pessoas elas não querem deixar a sua tradição. E muitas vezes a sua tradição é a bruxaria. Então se criou uma religião que chama Zion, onde eles misturam a bruxaria com o cristianismo. A Bíblia vai dizer, não, no mesmo versículo onde fala que você precisa confessar com a boca e crer com o coração para ser salvo, fala que você não pode deixar se levar pelas vãs tradições herdadas dos seus pais. Então, você herda alguma coisa e você tem aquilo como a verdade, e aí você descarta partes ou utiliza a Bíblia da maneira que você entende ou só como um cardápio que você acha que é bom. Eu gosto de usar essas historinhas ilustrativas assim, né? E eu estava lendo que tinha 2 pulguinhas e elas queriam ficar no cachorro e não conseguiam. Daí elas pensaram, já sei. Vamos conversar com a mosca, porque tu vê que a mosca tem um monte de mosca, porque elas se alimentam bem. Mas sabe por quê? Porque elas voam e a gente não voa. Então se a gente começar a voar, aí elas contrataram a mosca coach lá, que deu um treinamento para elas, entregou umas asinhas e elas começaram a voar. Só que daí, quando elas iam chegar próximo do cachorro, o cachorro era mais rápido, via e elas não conseguiam. E não conseguiam se prender no cachorro. E elas pensaram, já sei, vamos contratar a abelha coach então. Porque a abelha, ela segura na flor e ela não larga.
Quem sabe a gente vai conseguir segurar e quando ele for nos coçar a gente voa. E aí contrataram a abelha coach, daí não deu certo, eles foram atrás do pernilongo, porque elas ficavam muito pouco tempo, mas daí o pernilongo ele fica pouco tempo, mas consegue sugar bastante. Então a gente não vai ficar fraca. No fim, elas, fraquíssimas já, não conseguiam de jeito nenhum fazer dar certo o plano delas, encontraram uma outra pulguinha, feliz da vida, saltitante, e que perguntou: o que deu com vocês? Vocês estão tão diferentes? Vocês fizeram plástica? E elas disseram: na verdade a gente está tentando nos adaptar a esse tempo. Você não está preocupado em se regenerar, em adaptar novamente? E a pulguinha disse: eu até tive pensando nisso, mas aí eu fui conversar com a minha avó e ela tinha uma resposta na ponta da língua. E aí, o que a tua avó disse? A minha avó disse que era só eu ficar na nuca, aqui no cucuruto do cachorro, que era o único lugar que ele não conseguiria coçar. Então, muitas vezes, as pessoas elas querem mudar as escrituras e o resultado não está em você mudar as escrituras, mas está no seu posicionamento perante a Deus. Não é as escrituras que vão se adaptar a você. Outro dia tinha um pastor que nas redes sociais tem muitos seguidores, que ele dizia que a Bíblia tem que ser atualizada para os nossos tempos, porque tem coisas da Bíblia que já não servem mais. Mesmo no Novo Testamento ali, a gente precisa mudar alguns versículos ali que... E é complicado quando você entra nessa hipergraça. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4, para a gente ler. Abre aí a sua Bíblia, 1 João, no capítulo 4. Ora, João, o discípulo do amor, né? Se tem um discípulo que eu gosto e que eu me identifico, é João. Eu gosto do Evangelho de João, talvez o que eu mais li e estudei, e ele é o discípulo do amor. E eu me considero mais como João, apesar de muitos jovens, quando eu liderava os jovens, me chamarem de João Batista, eu me considero como João. Mas fica tranquilo que eu não vou te chamar de raça de víbora hoje. Quem sabe na próxima, estou brincando. Mas esse discípulo aqui, que encostava a sua cabeça no ombro de Jesus, o discípulo amado, ele vai dizer assim no versículo 1: Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. E aqui ele está falando sobre como provar os Espíritos, sobre como você sabe se algo é realmente de Deus ou não é de Deus. É sobre isso que ele está falando. E lá no versículo 7, inclusive a minha Bíblia está com o título em cima, que o título não faz parte da Bíblia, foi algo que colocaram depois, né? Deus é amor. Deus é amor. E diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Presta atenção. O amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o amor. Nota, ele está dizendo que Deus é amor. E qual é a confusão que se faz? É porque as pessoas pregam que o amor é Deus. E existe uma grande diferença entre Deus é amor e o amor é Deus. Porque as pessoas às vezes fazem do amor o seu Deus. Aqui não diz que o amor é Deus, diz que o amor ele é de Deus, ele é a natureza de Deus. Deus ele tem como o seu ímpeto, a sua natureza, amar. Tem 3 palavras ou mais para amor no grego. Quando é amor de casal, eles falavam eros. Quando é um amor recíproco, que eu estou retribuindo porque você gosta de mim, também gosto de você, é o filéu. E o amor de Deus, que é um amor ágape. O amor ágape é um amor incondicional. Eu não preciso que você me ama, eu não preciso retribuir você.
Então, quando eu nasço de novo, quando eu estou em Deus, eu não preciso mais agora procurar pelo amor. Eu estou enraizado em Deus, e se eu estou enraizado em Deus, o amor está em mim. Vocês estão conseguindo me entender? Que o amor, ele é a natureza de Deus. Então eu não faço as coisas para o amor, eu faço para Deus através do amor. E quando as pessoas colocam o amor como o seu Deus, elas esquecem que o mesmo João mais para frente vai escrever também algo bem interessante. Leia comigo no versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, porque Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo, repete comigo, juízo, tenhamos confiança. Ou seja, Deus, ele nos dá fé e ele está dizendo, não tenham medo. Mas o mesmo João, o discípulo do amor, que está falando sobre amor, agora ele está falando sobre o juízo. E as pessoas, elas querem nos entregar um amor, mas o amor de Deus, ele é diferente do amor que as pessoas, elas querem idolatrar. Porque o amor de Deus, ele é o amor que Jesus fala. Se você amar alguém que também te ama, é fácil, mas o amor de Deus é você amando alguém mesmo que essa pessoa não te ama. Porque para você amar, você não precisa retribuir. Você não depende que alguém faça algo para que você ame, porque essa natureza é a natureza de Deus, você é semelhante a Ele, então o seu amor não parte de uma reciprocidade que você está tendo com alguém, mas vem de Deus. Como que eu sei que existe um falso profeta ou não existe um falso profeta? Porque a pessoa que ama mesmo sem reciprocidade, essa pessoa então é de Deus. Então a pergunta é, como eu sei que eu estou bem com Deus? Eu sei que eu estou bem com Deus quando falam-se de punição, mas eu não tenho medo. Aqui ele está dizendo, virá o grande dia do juízo, você está em confiança, você está tranquilo. Nós sabemos que não há condenação para quem está em quem? Em Cristo Jesus. Então, eu estou de boa, né? Estou tranquilo, estou favorável. Agora as pessoas, elas dizem assim, não, Deus, ele é amor, ele é muito bom, então o inferno não existe, né? A palavra inferno na tradução é o lixão que ficava fora de Jerusalém, é sentido figurado, Deus não vai nos mandar para um lixão, não é isso que acontece. Mas eu fico pensando, por que Deus exigiria a morte do seu filho por nada? Afinal, o inferno não existe. Pelo menos é o que se prega. Ou a graça de Deus me cobre, e eles colocam a graça como algo que escondesse o seu pecado. Ou seja, eu não posso falar contra o seu pecado, porque isso é julgamento. Não, isso é a verdade e precisa ser pregada. É dessa maneira que funciona. Eu prego sobre a graça. Então, quando você acha às vezes que Jesus, ele é amor, você vê Jesus como um budista, né? Mas você esquece que João Batista chamava de raça de víbora, e Jesus também chegava para as pessoas, seu sepulcro caiado. A mulher pedindo comida, ele diz assim, eu só dou para os meus, quem come, tu é cachorro? E ela diz, mas até os cachorros comem da migalha do seu Senhor, se humilhando. Ah, mas era só com os fariseus. Não, com os empresários também. Ele faz um chicote, entra no templo e desce o reino na galera. E os discípulos perguntam, cadê o teu amor, Jesus? E ele diz assim, eu zelo pela minha casa. E essa palavra zelo é ferver. Ele está dizendo assim, o meu sangue ferve se eu vejo as pessoas usurpando a minha palavra. Abre comigo, não, melhor, segura aí, você não abre que a gente vai continuar lendo, para que depois não fique difícil de você achar. Mas se quiser anotar, eu vou ler Mateus no capítulo 13, onde Jesus fala da parábola do trigo e do joio, e os discípulos pedem para ele dar uma explicação, e ele vai dizer assim no versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo, mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que cometem iniquidade, tudo e todos, ou seja, Deus é amor.
E lança-los na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Jesus ele vai repetir isso nos 3 evangelhos 8 vezes, exatamente essa mesma frase. A mesma frase. Mas em nome do amor eu não posso falar do pecado, porque Deus ele é amor. E tem pessoas dessas que gostam de usar a Bíblia como cardápio, que nunca leram a Bíblia, mas elas sabem que a Bíblia diz não julgueis. Então elas vão dizer, a Bíblia diz não julgueis. Deixa eu no meu canto. Deixa eu como eu estou. Ora, eu falei aqui no começo, não há condenação sobre nós. O apóstolo Paulo, ele diz, nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará. Agora, se eu abrir aqui em Romanos, no capítulo 4, o mesmo apóstolo que diz, nada nos separará, capítulo 2, nada nos separará do amor de Cristo, ele vai dizer no versículo 4 do capítulo 2, ou desprezas tua riqueza da bondade, tolerância e paciência, ignorando a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Esse versículo é muito conhecido, muito conhecido. A bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Daí as pessoas dizem, não julgueis. Mas o que diz no versículo seguinte? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O mesmo apóstolo que está dizendo não há condenação, nada nos separa do amor de Deus, agora ele está falando que existe a ira de Deus e que a ira de Deus virá sobre aqueles que têm o coração duro. Será o grande e terrível dia, é que a gente está do lado do grande e não do terrível. Mas eu não posso esconder das pessoas o que é verdade. Eu não posso achar que isso é amor, que esse é o amor de Deus. Eu vou ler mais um texto, Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 15. Diz assim, os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Não é interessante que fala a ira do cordeiro e não fala a ira do leão? A ira do cordeiro. E Apocalipse é o apóstolo do amor que escreve também, é João. Mas apesar de ele entender e saber do amor de Deus, ele não vai esconder a verdade. Ele não vai esconder a verdade. Não, mas Deus é amor, porque ele mandaria alguém para o inferno? Porque o amor é liberdade e o amor são escolhas. Ora, Adão está no jardim, Deus coloca 2 árvores, dando para ele a escolha. Você pode dizer, foi Satanás que convenceu Adão e Eva de comer o fruto da árvore, o fruto proibido. E a gente diz assim, não, mas quem conhece a Deus não tem como dar as costas. Bom, o pecado começou no céu. E o inimigo, o nosso inimigo, Satanás, ele leva com ele 1/3 dos anjos. E os anjos conheciam a Deus. E ainda assim ele convenceu eles. Mesmo morando no céu. Então ele nos dá livre-arbítrio. Deus acredita que nós devemos ser livres. E se ele quisesse, com certeza, num estralar de dedos, ele mudaria o nosso instinto e nós passaríamos a todos a gostar dele. E o inferno não precisaria existir. Só que você não tem como receber recompensa e ser merecedor se você não tiver como fazer escolhas. E ele te dá a possibilidade da escolha. Vamos continuar lendo aqui, se você ainda está em 1 João, né? Vamos continuar lendo o texto de 1 João ali no versículo 16, que diz, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus tem por nós, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele.
Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que o dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual é ele, somos também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então Deus, ele dá a nós a autoridade de escolher. Romanos, no capítulo 13, vai falar que nós devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus e depois dizer que ele deu para nós a espada. Então nós dizemos, se Deus é tão bom, por que ele criou o inferno? Se Deus é tão bom, por que as coisas ruins acontecem? Por que 3 crianças foram mortas? Por que as pessoas, elas são abusadas? Ele está dizendo, eu dei para vocês a espada da minha ira para que vocês pudessem fazer a minha vontade. Se alguém entrar na minha casa, minha esposa está aqui com uma arma, eu não quero que a polícia chegue aqui com uma Bíblia. Eu quero que a polícia chegue aqui com uma arma. Se você estiver caminhando na rua e vê uma criança sendo espancada, o que você faz? Toma aqui, Senhor, uma rosa. Vai ler um versículo para ela. Vai dizer assim, o versículo de Jesus, dê a outra face. Você vai agir com violência. Porque a lei, ela está para me proteger. Eu não preciso, não deveria pelo menos, né, ter medo dos bandidos. Mas os bandidos deveriam ter medo da lei. Porque a lei foi algo que Deus nos deu para que nós possamos nos proteger. Então, a lei, o governo, ele serve para que eu não prejudique o meu próximo, mas não para que ele decida o que eu devo fazer, e não para que ele me diga que algo é ou não normal. O governo não pode me dizer que eu não posso falar que o homossexualismo não é normal. Estou errado. E aí as pessoas, não, tem que amar todo mundo. E deixa que eles falem para o meu filho que isso é normal. Não, tem que amar todo mundo. Então deixa que a pessoa continue do jeito que está. Eu estou impedindo ela de receber a graça de Deus e deixando que ela continue presa. O que é misericórdia e o que é graça? Misericórdia é o castigo que nós não recebemos e merecemos. A graça é a bondade que nós não merecemos e recebemos. Misericórdia, eu tô andando na rua, passei em alta velocidade, o guarda viu e não me multou. Foi misericórdia. Agora a graça é eu passar em alta velocidade, o guarda me parar e lá ainda me dá R$1.000. Eu recebi o que eu não merecia. Mas aí a gente acha que a gente está pregando a graça, mas quando a graça se torna o que eles dizem, né? Uma hipergraça, na verdade você está privando as pessoas de receber a graça de Jesus. Ora, eu já frequentei igrejas que dizia que inferno não existe. Até os meus 12 anos fui batizado numa igreja que eles pregavam, não, inferno não existe. E sabe o que o diabo mais quer? É que você não acredite no sobrenatural e não acredite que ele existe. Aí eles falavam lá que todos iriam para o céu, só que uns teriam a visita dos anjos, né? Um ia ficar no céu lá com Deus, o outro com a Lula e com a Dilma. Estou brincando. Mas Romanos 13 aqui, ó, vou abrir. Paulo fala sobre a autoridade que é dada por Deus. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os seus que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para o teu bem, o que? A autoridade dada. Mas se fizeres o mal, então tenha medo, pois não traz debalde a espada, ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal.
Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Então, a gente acha que muitas vezes o amor é que vai mudar a pessoa. Só que o amor, ele muda a pessoa de dentro para fora. Mas quando a pessoa ela não está sendo mudada de dentro para fora, então o que vai mudar é o temor. E o temor vai ter que fazer a pessoa mudar de fora para dentro. As prisões, elas estão aí porque a gente não ama as pessoas? Não, elas existem justamente porque nós amamos as pessoas. Então quando você pega ali o Arthur e fala para o Arthur: ô Arthur, quantos anos tem? 7. Tem 7 anos. Aí a Cássia olha para ti e diz assim: Arthur, olha só, se tu sair para a rua e for 2 quadras daqui, ela está olhando no teu olho e está dizendo: eu vou te colocar trancado no quarto por 1 semana e vou te jogar comida por baixo da porta. Ela está fazendo isso porque ela não gosta de você ou porque ela te ama e não quer que você corra perigo? Pergunta para ela, por que ela fala isso para você? Porque ela te ama. Então a mesma coisa é Deus. Quando existe uma punição, uma condenação, castigo, não significa que Deus ele deixa de ser amor, mas pelo contrário, Ele te ama tanto que Ele precisa aumentar a punição para que você entenda o tamanho desse amor. Jesus ele vai para a cruz por quê? Porque Ele te ama. E se eu disser que o inferno não existe, então por que Jesus foi para a cruz? Ele foi me salvar do quê? Do nada? Mas pelo contrário, Ele não te mandou para o inferno, mas Ele abriu os braços e falou: você só vai para o inferno por cima do meu cadáver, a ponto de se entregar. E Ele se entrega e tem pessoas que ainda passam por cima do seu cadáver e decidem: eu quero ir para o inferno. Mas eu não posso dizer que o amor de Deus é algo que te livra, mesmo você estando em pecado, ou mesmo você caminhando e achar que eu não posso falar porque isso te ofende. E eu não quero ser hipócrita porque eu não sou santo. Eu preciso entender a graça, mas eu não posso esconder a ira e o juízo de Deus. Porque o Deus que é amor, Ele também é juízo. O Deus que é amor, Ele também é ira. O Deus que é amor, Ele também protege. Você já viu aquele filme Arranha-Céu, do The Rock lá? Ele não tem ele é fortão, não tem uma perna, é segurança, chamam ele num prédio, aí ele tem que instalar as câmeras do prédio, o sistema de segurança, e aí o dono do prédio lá na Ásia, que ele vai construir um dos maiores prédios do mundo, acho que é o maior do mundo, fala para ele: não, pode trazer tua família aqui, eles ficam hospedados no hotel, dentro do prédio mesmo. E aí a família dele está lá, e eles começam a colocar fogo no prédio, o prédio está em chamas, e aí os bandidos acusam, falam para a polícia que é ele que está fazendo isso, e aí os bandidos estão tentando matar ele, aí a polícia está tentando matar ele, a família dele está lá em cima, e o prédio está pegando fogo, está caindo, eles não têm como sair, ele vai lá, sobe num guindaste de 300, 400 metros de altura, sem uma perna, com uma perna mecânica, e corre, e pula, e fica agarrado no prédio, quase cai, e tu morre do coração vendo ele, e ele vai para salvar a família dele, aí o policial pensa: a família dele está lá dentro. Se a família dele está lá, então não foi ele que fez isso, não foi ele que colocou fogo no prédio. Pelo contrário, ele está vindo salvar a família dele. O filme não é cristão, mas parece, porque é isso que Jesus fez por nós. Ele não colocou fogo no prédio, mas Ele desceu às profundezas do abismo, libertou o cativo, subiu de novo, porque quanto mais profundo é o inferno, mais alto você enxerga o amor de Deus por você, quando Ele vem e te resgata de algo que te condenava. Então eu não posso esconder e dizer: não, o inferno, ele não existe. Ah, mas Fábio, mas eu não entendo a Bíblia, se eu fosse Deus eu não faria o inferno. Ora, você é muito inteligente. Certo? Você tem 2 bilhões de anos de tecnologia e inovação na sua cabeça para dizer para Deus o que Ele deve fazer ou não. As pessoas querem dizer o que Deus tem que fazer ou como Deus tem que agir. Ah, eu não faria o inferno. Eu não colocaria uma árvore lá. Eu não...
Não importa o que você faria. Não, mas o meu vizinho, ele é uma pessoa boa. Por que Deus mandaria ele para o inferno se ele é tão bom? Nicodemos era bom também. E quando se encontra com Jesus, Jesus fala para ele, necessário te é nascer de novo. Porque bom mesmo, ninguém é. Só pela graça de Deus. E é por isso que é só por ele que nós somos salvos. Tem um evangelista, um missionário que foi pregar, e ele ficou lá na casa, e o rapaz que ele estava hospedado achava que era muito bom e que não precisava da Bíblia, de Deus. Falou, não, cara, mas eu não preciso, eu já cumpro todas as regras, eu sou uma pessoa boa, eu não minto, eu não roubo, eu cuido da minha família, sou um trabalhador, e nem por isso eu tenho a Bíblia comigo, então eu não tenho pecado. Por que eu vou ir para o inferno? Eu não acredito que eu tenha pecado. E aí o Espírito Santo falou para o missionário, pergunta para ele do biscoito. E o missionário, eu não vou perguntar. E eles continuaram conversando, e o Espírito Santo pergunta para ele do biscoito. E aí o missionário, e o biscoito? Que biscoito? E o biscoito? Aí o cara já começou a encher o olho de lágrima. Começou a chorar. Que biscoito? Que biscoito? Falou, tô te perguntando, e o biscoito? E ele, não tem biscoito nenhum. Que biscoito que tu tá falando? Aí o missionário falou, o Espírito Santo tá pedindo para me perguntar para você. E o biscoito? Aí ele começou a chorar muito, chorar muito. Aí ele falou, quando eu era pequeno, nós passávamos muita dificuldade. A minha mãe, ela trancava os biscoitos dentro do armário com chave. E eu sabia onde estava a chave. E um dia eu fui lá e peguei a chave e fui comer todos os biscoitos. E quando a minha mãe chegou do trabalho, meus irmãos passaram fome. E ela chamou todos nós e perguntou, quem comeu os biscoitos? E eu, além de não admitir que fui eu, ainda acusei os meus irmãos. E falava para eles, vocês têm a cara de pau de mentir se vocês comeram todo o biscoito? E o missionário falou, viu? Você não é perfeito. Todo mundo precisa se arrepender. Todo mundo precisa se sentir mal. Se sentir mal na casa de Deus é algo bom. Cara, se você vem para a casa de Deus e não se sente mal, então nem vem. Eu não queria estar num lugar onde eu não me sinto mal, porque que significa que naquele lugar eles estão pregando que eu sou o cara, que eu sou perfeito, e como que eu posso melhorar se eu não sei aonde que Deus está me corrigindo? Então eu estou lá fornicando com a minha namorada, venho para a igreja, nunca vão falar disso e eu nunca vou me sentir mal, eu estou bem. Se sentir mal quando alguém está ministrando a palavra, você está lendo a Bíblia, é algo muito bom, porque é sinal que o Espírito Santo está do teu lado conversando contigo. É sinal que o Espírito Santo está ali falando para você, ei, vamos mudar? Eu estou aqui junto contigo, do teu lado, vou te dar força para a gente continuar de uma maneira diferente. Agora, se você vai para a igreja e nunca se sente mal, alguma coisa está errada. Eu não iria. Eu não iria. Ah, mas é que eu não conheço toda a Bíblia, então não tenho como acreditar na Bíblia. A Emily sabe como é que funciona todo o teclado por dentro? E mesmo assim ela toca. Eu não sei como funciona esse microfone. E eu estou aqui usando. Eu não sei nem como chega a luz na lâmpada. Se eu não posso utilizar algo porque eu não entendo como que funciona, então eu vou morar na caverna e tomar banho no lago lá e ficar isolado do mundo todo. Porque Jesus, ele não disse para vocês, compreendam, me entendam o que eu falo. Ele disse para vocês, me sigam. Não é para você entender. Se você consegue, mesmo sem saber como funciona o motor do carro, entrar no carro e andar, você também talvez não precisa entender tudo o que diz aqui, e mesmo assim professe que Jesus. Porque quando você baseia a sua fé, na verdade não é nem fé, mas a sua vida nas suas experiências e traz a Bíblia para dentro das suas experiências, não demora muito para ruir a sua fé. Porque a fé não é você trazer a Bíblia para dentro das suas experiências, mas as suas experiências para dentro do que a Bíblia diz. Então tem pessoas que elas tiveram experiências com Deus e mesmo assim não continuaram. Porque as suas experiências não é o que baseia a sua fé. O que a Bíblia diz é o que baseia a sua fé.
Pode se colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? É nisso que nós cremos. Curva a tua cabeça. Senhor, nesta noite nós oramos, Pai. Deus é amor. E em Ti, Senhor, nós encontramos graça, e no nosso arrependimento, Pai, está o perdão, Senhor, que Tu nos deste através do Teu Filho Jesus. Nós sabemos, Senhor, que naquele dia nós estaremos à Tua direita e nós subiremos contigo, Deus. E somos gratos, Senhor. Nós estamos alegres porque estamos na Tua casa, nós estamos alegres pela Tua palavra que nos guia, estamos alegres pelo Teu Espírito Santo, que nos corrige, nos aconselha, nos conforta. Estamos alegres, Senhor, porque somente os filhos são disciplinados, e se nós somos disciplinados por Ti, é porque não somos órfãos, mas porque temos um Pai amoroso, que não quer deixar os seus filhos correrem o risco de se perder, correrem o risco de irem além do que podem, e por isso, Senhor, cuida de nós e nos traz para mais perto, através do Seu amor e do Seu temor. Em nome de Jesus nós oramos, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Filhos são disciplinados, então Deus corrige os seus filhos. Se você é corrigido é porque você é filho. Alegre o seu coração nessa noite, irmão. Você está na casa do seu pai, papai. Glória a Deus, aleluia, amém. Convido o Ministério de Louvor para estar cantando mais uma canção. E nesse momento nós já estaremos fazendo as nossas ofertas, né? Se tem alguém online que quiser ofertar no nosso ministério, ficamos muito gratos com você. Nós temos 3 envelopes, dízimos, ofertas e envelope da oferta alçada. Nós vamos estar entregando agora, amém? Mistério de tua glória.
Glória a Deus. Estenda a tua mão para cá. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Já finalizou aí? Pode finalizar.